Seja muito bem-vindo à terceira temporada de Livro Aberto, o videocast dos Wine and Books Hotels. Regressamos ao Porto com um propósito. Queremos mostrar-lhe esta cidade através dos olhos de quem a vive, sente e conhece como ninguém. Desta vez decidimos sair portas fora do hotel e viemos para a cidade. E por isso pedimos aos nossos convidados que escolhessem os sítios onde queriam ser entrevistados para que através desses sítios pudéssemos também conhecê-los melhor. E é por isso que hoje estamos na Papelaria Modelo e já vamos perceber melhor porquê. A nossa convidada de hoje é Paz por apelido, mas podia ser por natureza. Nas poucas conversas que tivemos, há sempre nela uma serenidade na maneira como fala, mas que vem acompanhada de uma intensidade ao mesmo tempo. Fala com a mesma entrega, acredito eu, com que pinta, com emoção, com autenticidade e com significado. E vamos começar, Graça, pelo significado. Bem-vinda. Olá, Laura, obrigada. Obrigada por estar aqui connosco. É um gosto. Porquê a Papelaria Modelo, que eu já percebi que será redutor chamar de papelaria, porque isto é muito mais do que isso, não é? Sim, é muito mais do que isso. Como uma memória, não é? É um sítio onde eu venho desde os meus 17 anos. Na altura estava a estudar design de moda e até anterior, portanto eu diria que venho desde os meus 15 anos, quando andava na Cooperativa Árvore, e havia dois sítios onde eu ia geralmente, onde todos os artistas iam, que era a Papelaria Modelo e o Sousa Ribeiro, e então entrar aqui era sempre um mundo mágico, não é? Aqueles armários que tornavam os materiais inacessíveis de certa forma, mas bonitos, todo o ambiente era bastante mágico, de maneira que é um sítio onde eu vinha com muita regularidade e que achei que fazia todo sentido, sendo que agora também, sem querer, tenho aqui uma parceria com a Papelaria Modelo, portanto, cá estamos. Esta loja que eu vi recebeu já a distinção de loja histórica do Porto, pela Câmara Municipal do Porto, e portanto que merece uma visita, seja para quem é expert em artes, seja para quem não é. Sim, com certeza, sim. Até porque, primeiro pelo conjunto de tudo, não é? Os materiais, o atendimento, ainda um pouco a inspirar os tempos em que eu vinha cá quando era mais nova. Aliás, muitos funcionários, eu ainda me lembro deles, nomeadamente aquela senhora que me atendeu há bocado. E que certamente ainda se lembra da Graça. Sim, bem, não sei, mas já ponho pois serão muitos dúvidas. Os alunos e clientes que passam por cá ao longo dos anos. E na altura eu era bem mais introvertida, de maneira que também entrava assim meio a medo para ver e tal, mas também pela beleza da loja para quem não... O cheiro, quando se entra, é característico, não é? Sim. E os móveis antigos e as vitrines, quer dizer, já não há sítios destes onde encontres material. As lojas de material de pintura geralmente agora são um bocado standardizadas, não é? De maneira que, não diminuindo esse lado mais técnico, acho que aliar as duas coisas é o melhor dos dois mundos. E agora estavas a dizer que tens uma parceria, portanto, as formações, as workshops que dás aqui são de journaling, é isso? Exatamente. E para quem não conhece o conceito, o que é o journaling? O journaling é uma prática de escrita diária que é um apoio enorme ao nosso sistema nervoso. Aliás, já não é a primeira nem a segunda vez que temos médicos aqui a participar. E que consiste numa coisa que se chama escrita de consciência ou escrita expressiva, que é tu teres um caderno diário onde abres o teu dia ou fechas o teu dia e escreves aquilo que te apetece escrever, porque todos nós temos temas em fases das nossas vidas, não é? Quer se nos damos mal com a nossa sogra ou, não é? Precisamos de desabafar. Tivemos um dia mal no trabalho. Exatamente, ou alguma questão que queremos fazer melhor, como é que podemos fazer isto melhor. Então é uma compilação de ti como pessoa, de ti como expressão de pessoa que és no mundo, de ti como mulher de trabalho ou homem de trabalho, portanto... Mas sobretudo, é mais do que um diário, não é? Sim, é um diário íntimo, na verdade, mas eu não sei se lhe gosto muito de chamar isso, porque acho que torna
mais pequeno, muito embora a maior parte dos escritores chamam-lhe diário íntimo. Eu gosto de ler Annie Ernaux e ela fala nos seus diários íntimos que antecedem a escrita de um livro, sempre, não é? Para mim é um caderno onde e é uma prática, eu gosto de journaling porque na verdade é uma prática jornalística do nosso dia, não é? Do nosso dia-a-dia e sobretudo tem efeitos incríveis ao nível do nosso sistema nervoso, efeitos incríveis ao nível do funcionamento do nosso cérebro, não é? Que é uma coisa que se está a perder, é a escrita à mão. Sim. De maneira que, mesmo nas crianças, está-se a perder a escrita à mão, o valor da escrita à mão, e o resultado que existe dentro do nosso cérebro e entre teclar ou escrever à mão é, assim, incrivelmente diferente, não é? E então, sabendo todas estas coisas e sendo que é uma coisa que eu pratico na minha vida desde a minha adolescência, não é? A única questão quando tu fazes de journaling é saberes o que vais fazer com os teus cadernos quando morreres, não é? Pensares, o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou, a quem é que eu vou deixar, porque geralmente são escritos mais íntimos, não é? E é giro porque, por exemplo, a Susan Sontag fala nisso, deixou os cadernos ao filho. Só que o filho, quando foi ler os cadernos dela, conheceu uma mulher completamente diferente, não é? Os cadernos íntimos dela e isso é incrível, e acabou por editá-los suprimindo certas partes, mas ela sabia que ia haver esse choque, mas achou que era importante também para o filho ficar a conhecer a mulher que ela realmente era, não é? Porque nós nunca nos damos a conhecer na nossa totalidade, somos mães, mas suprimimos uma parte, ou somos pais, não é? Pronto. Certo. E isso é algo que se consegue ensinar, não é? E que se consegue... Sim. A forma de construir esses diários, talvez. Eu diria que qualquer coisa que tu fazes, é aquilo que eu faço, que eu aprendi sozinha, percebes? Ao passo que a arte, para mim, é uma coisa que nasceu comigo, que me corre nas veias, que é visceral, que é uma coisa que eu tenho já tentei e não gosto de ensinar. O journaling é uma prática que me apoia na minha prática criativa, todos os dias, diariamente, dentro e fora do ateliê, e cujas técnicas eu aprendi por erro e tentativa, não é? Fui aprendendo, fui pondo de lado aquilo que não me interessava, fui estudando os cadernos, o tipo de papel, as canetas. É um mundo verdadeiramente apaixonante. E foi por isso que eu quis começar pelo journaling, porque o teu acervo e as quantidades de obras e de que estão disponíveis e que as pessoas podem ver é brutal, mas eu achei interessante trazermos este tema para aqui, porque acho que pode ser transformador e não é tão conhecido, e por isso fica aqui já como o arranque desta conversa. Fica aqui já esta indicação que quem tiver curiosidade, interesse, pode sempre descobrir mais na Papelaria Modelo e seguindo... Sim, e queria só acrescentar que nós não fazemos só na parte, temos portanto, os workshops têm a ver com journaling, mas também com a experimentação de todo tipo de materiais que a papelaria põe ao nosso dispor. Portanto, sendo que os meus cadernos são desenhados e são escritos, então eu vou convidar, eu vou convidar as pessoas a baixar as expectativas dentro de um caderno, não é? No seu dia-a-dia, na sua prática, e então é essa parceria que nós temos aqui. Eu posso dizer que a Papelaria Modelo é um dos sítios que tu atualmente vens quando regressas ao Porto, porque hoje em dia já não estás a viver no Porto, apesar de ter sido a tua casa durante muitos anos. Como é que se troca a cidade, como é que se troca o Porto, este rebuliço, esta vida, pelo sossego... Não tenho saudades. Pelo sossego de uma aldeia, mas que está tão perto do mar, não é? São Pai Dantas. São Pai Dantas. Como é que se troca? Eu tenho a minha infância foi toda passada em Ponte Lima, o meu pai é limiano,
e era o meu momento. Se eu tivesse que voltar a um momento da minha infância, para mim é Ponte de Lima, não é? Que eu cheguei aos fins de semana, chegava à casa, ia direta para a casa da caseira, ela ia-me mostrar a quinta e os pintainhos e os colhinhos, e eu lembro-me que ela ia a uma arca enorme e tirava um pão que para mim era gigante, o que significa que eu devia ser muito pequenina, tipo, teria 5 anos talvez, entre os 5 e os 7, de maneira que quando tu andas muito tempo por aldeias e vilas, o cheiro é diferente, a luz é diferente, mas eu diria que até aquilo que mais me ficou é o cheiro, não é? E a calma. O tempo passa de outra maneira, não é? E então isso foi sempre, se calhar não tão consciente, mas foi sempre uma vontade minha, eu não diria um objetivo, passou a ser mais tarde, foi sempre uma vontade minha sair do Porto. Não sabia como é que eu ia fazer, era um sonho distante na parte de trás da minha cabeça. Sim. Que um dia, devido às circunstâncias da vida, que até nem foram as melhores, nos fizeram, a mim e ao meu marido na altura, pôr a hipótese de sair do Porto e comprar um terreno e construir uma casa, sendo que ele é arquiteto, fora do Porto. E então andamos a ver, num raio de X quilómetros, uma série de sítios. Curiosamente, Sampaio de Antas é um sítio também onde eu ia desde os meus 15 anos, porque tenho uma praia... Para quem não sabe, fica em Esposende, não é? Exatamente, fiquei entre Esposende e Viana do Castelo, num sítio que se chama Foz de Neiva, porque é Foz do Rio Neiva, e que tem uma praia onde muita gente do Porto ia, e eu acho que ainda vai, há muitos anos atrás, porque é uma praia do norte, uma praia magnífica, assim a perder de vista, e eu ia lá desde muito nova, de maneira que por sincronicidade ou coincidência, não sei, acabei por ir, através de vários detours que a minha vida deu, acabei por ir para Sampaio de Antas, mas sempre foi o sítio onde o meu interior dizia, era aqui que eu gostava de viver. E agora que estás lá, sentes que isso fazia? 100%. Eu sempre que saio daqui do Porto, meto-me no carro na A28, chega à minha aldeia, para mim é assim, eu respiro. E gostas mais do Porto agora que não estás cá e que vens cá? Eu diria que não é que gosto, eu vejo mais o Porto de uma perspectiva completamente diferente, não é? Faço coisas que eu não fazia, como qualquer pessoa que vive na cidade, estou mais atenta, mas geralmente venho quando preciso de fazer, vinha mais vezes para ver a minha mãe, mas venho quando tenho alguma coisa objetiva e prática para fazer. E que coisas é que gostas de fazer quando nesses regressos ao Porto? Quando o que é que te encanta da cidade? Olha, quando preciso de material de pintura. Estamos no sítio certo. Exato, quando venho dar workshops, quando quero ver exposições, não é? Então faço um tour de galerias, como trabalhei em Miguel Bombarda, também é uma zona onde eu gosto de voltar. E que está muito revitalizado, não é? Sim, sim. Tem essa vertente cultural que quem gosta. Sim, e depois também procura. Há certas coisas que eu mantenho no Porto e que mantenho há muitos anos. A minha terapeuta da acupuntura, ou o meu dentista, sei lá. Então acaba por vir. Há hábitos que se criam e uma pessoa não consegue trocar. Sim, quer dizer, não é que não arranjes bom lá, mas. Sim, mas. Quando a equipa é boa, não se mexe na equipa. Claro, e também estamos tão perto, também não é? Sim. É uma distância que se faz bem, seja de carro ou de transportes, temos várias maneiras de ir. Sim, faz-se bem, mas se estiveres sempre a fazer, acaba por ser cansativo. Sim, tens de vir por gosto. Tem muito movimento. Sim. E então, a dada altura, tens de começar a gerir as tuas vindas para não ficares farta. Portanto, física, eu sei que tu encontras inspiração naquilo também que lês, que vês, mas fisicamente, quando precisas de um sítio para procurar inspiração, Sampaio de Antas ou perto é esse sítio, ou há outro sítio físico que te inspire a produzir quando tens de ser criativa, não é? E produzir. Eu diria que Sampaio de Antas talvez seja o sítio que me inspira mais, pelo estilo de vida, pela cor, pela paisagem, por aquilo que a vida me proporciona lá.
que na realidade é aquilo que inspira o meu trabalho, é a forma como eu vivo o meu dia-a-dia, que é completamente diferente lá do que se vivesse aqui, não é? Portanto, nas coisas simples que eu faço, trago imensa inspiração para o meu trabalho, e não é que seja uma coisa consciente, mas quando tu vives num sítio e te relacionas bem com aquele sítio, parece que há algo dentro de nós que se alinha. Ok. Nas vivências do dia-a-dia, nas relações com os filhos, nas relações com os pais, com os vizinhos, com a comunidade, e então isso vem influenciar o meu trabalho, não é? De maneira que Sampaio de Antas, sim, é o primeiro lugar, e depois também adoro, por uma questão de luz, adoro ir para o Algarve, não é? E adoro ir para Castro Laboreiro, são assim os sítios, especialmente Castro Laboreiro, que também é uma zona rural, que é a zona mais alta de Portugal, que é muito mágico, o Gerês todo é muito mágico, mas Castro Laboreiro é muito especial. Então, o que é giro é que eu acho que todos nós temos um sítio de vida no mundo, no nosso no mundo em que vivemos, nem sempre o descobrimos e nem sempre é o nosso lugar de nascimento. E quando temos a sorte, como eu tive, de descobrir um sítio que é ali que eu quero estar, existe esse alinhamento com o sítio e com a tua própria essência, e que proporciona toda uma experiência de vida completamente diferente. É preciso procurar até sim, é preciso, às vezes é preciso dar passos, porque eu ouço muita gente dizer, gostava de ir para o campo e não sei o quê, mas depois, ou por causa dos filhos, ou por causa dos pais, não é? E eu, na altura, se calhar um bocado inocentemente e inconscientemente, trouxe toda a gente atrás de mim, percebes? E os meus filhos... Eu acredito que nós nunca estamos no lugar errado, e para eles foi uma experiência de vida completamente diferente, e eles acabaram por vir para o Porto e espalharam-se um pouco pelo mundo, mas sim, é uma experiência completamente diferente. Vi que começaste, ou um dos primeiros sítios onde pintavas era no chão da quinta do teu tio. Essa quinta era em Ponte Lima? Sim, era em Ponte Lima. Quando eu ia para Ponte Lima, a família do meu pai vivia lá, e nós convivíamos mais com um tio que tinha uma daquelas casas tipo solarengas, que eu hoje não sei onde é que é, e tenho imensa pena, que já toda a família morreu que teria aquela informação. Mas sim, era para lá que eu ia, geralmente na altura das feiras novas, não é? E tinha sempre lá caixas de lápis e coisas, e ficava lá sentada no chão. A imagem que eu tenho da casa é gira, porque era uma casa com um corredor enorme, toda em madeira, toda forrada à madeira, e era portas, sabes? Sim. E tudo aquilo era enorme para mim, não é? E então, sim, era a maneira como eu brincava. E aí, alguma vez te passou pela cabeça que virias a ser artista, ou não era uma coisa que tinhas em consciência? Não, na altura não tinha em consciência. Era pintar por prazer, por brincar. Era criança, brincar. Sim, na altura não tinha essa consciência toda. Já ler, percebi que foi um prazer que surgiu mais tardiamente, pelo menos foi que vi numa entrevista tua, que dizes que és uma leitura tardia. Como é que se desperta para a leitura? Primeiro, eu acho que para mim foi por necessidade, e começou porque eu estava a atravessar uma fase complicada da minha vida, um divórcio, depois de estar 30 anos casada, e então acabei por ter necessidade de procurar respostas, não tinha forma de ir a todos os terapeutas que supostamente, nem tal coisa me ocorreu, e então a minha busca foi sempre nos livros, não é? Sendo que os livros são ótimos professores. De maneira que eu devagarinho, comecei a ler devagarinho aí. O meu marido era um leitor tipo daqueles... Estava sempre a ler, e talvez por oposição revoltava-me um bocado aquilo, e então, quando eu me libertei de tudo isso, percebi o quanto a leitura me trazia. Mas acho que, tal como o journaling, é uma coisa que se aprende. Tu aprendes a ler, não é aprendes a ler, aprendes a ter tempo para ler, a criar tempo para ler, aprendes a ler um livro do princípio ao fim, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não faz. Eu, inclusive, às vezes... Desiste-se de livros? Desiste-se de livros, aborrecemos-nos de livros. Eu não desisto de livros. E depois voltamos a livros,
não é? Sim. E eu acho que isso também é uma certa falta de maturidade na leitura, é o que eu penso para mim, não é? E então comecei lentamente a criar maturidade na leitura e percebi que, como tinha uma certa tendência a ficar muito excitada com um livro e depois chegava a uma parte, porque todos os livros têm uma parte que é um bocado mais chata, Sim. um bocado mais aborrecida, e então a magia é tu ultrapassares aquela montanha, porque geralmente do lado de lá a história volta a nascer de uma forma linda, não é? E então eu acho que quando percebi isso amadureci na leitura. E fora de casa, qual é o teu sítio favorito para ler? Ora bem, talvez no comboio, quando vou a caminho do Algarve. Sim. Ou leio também bastante em Castros Laboreiro, mas basicamente eu leio muito em casa. Tenho pockets, tenho Sim. bolsas de tempo para ler, e às vezes lendo só tipo um capítulo por dia é suficiente para tu acabares um livro rapidamente. É verdade. Tem sido uma pergunta transversal a todos os convidados, portanto vou fazê-la a ti também. Estás encarregue de ir buscar alguém ao aeroporto que nunca esteve no Porto e mostrar-lhe a cidade. Onde é que levas essa pessoa Bem, eu se calhar, em primeiro lugar? Se calhar levaria à zona da Marginal, não é? Porque acho que é lindíssima. Eu vivi na Foz uns anos e não propriamente a Foz, mas o espaço entre a Foz e a Ribeira. É a parte mágica do Porto. Eu não sou muito conhecedora do Porto, mas se calhar levaria por aí e depois levava para fora do Porto, para Sampaio Dantas, e levava a um restaurante de aldeia e sei lá, tanta coisa para ver. Sim, e a maravilha do Porto e arredores é que estamos muito pertinho de tudo. Sim, e sem serem horas de ponta, facilmente se chegam aos sítios. Vamos fugir das horas em que as pessoas vão buscar crianças e levar à escola. Mas no outro dia dei uma volta giríssima na Sé, tenho um amigo meu que tem lá uma casa. Não é uma zona que eu adoro, mas gostei imenso de lá estar e de conhecer coisas que eu nem conhecia. Portanto, eu não sou propriamente uma conhecedora dos... Eu acho que as pessoas agora são muito mais exploradoras do Porto, sendo que o Porto se tornou cultural, não é? São muito mais exploradoras do que nós éramos na altura, ou que eu até sou. Eu acho que nós não somos conhecedoras dos sítios turísticos do Porto, mas somos conhecedoras da vida do Porto, e acho que isso também é interessante. Algo que é muito português e também muito portuense, és uma pessoa que gosta de comer. A comida traz-te prazer, ou é algo que fazes por necessidade, quase? Eu como para viver, ok? Não é? Pronto, mas... dependendo do sítio onde eu como, eu sou um bocado fiel aos sítios onde como, então não gosto de comer em qualquer lado. Quando gosto de um sítio, repito, ad eternum, e crio, e acabo, porque acho que é mais do que isso, é a relação que tu crias com os donos, com as pessoas que te servem. Então, para mim, ir comer a um sítio é tudo isso, e não só a experiência de comer. E há assim algum sítio que possamos ficar hoje aqui como no destaque? Porto? Pode ser no Porto ou pode ser nos arredores, sim, para ficarmos com uma indicação nova, uma sugestão nova. Duas sugestões de dois sítios onde eu adoro ir. Uma é em Fão, e chama-se Rita Fangueira. Vou lá há muitos anos, e é curiosamente um restaurante que foi construído por uma senhora algarvia e o marido, e que agora é da filha, portanto continua na família. É também, eu considero que eles fazem parte da minha comunidade, não é? Não diria família, mas fazem parte da minha comunidade, de maneira que eu sei que estou em casa. E depois outro sítio que é incrível para quem quiser conhecer é o Tiro no Prato, em Sampaio Dantas. É um restaurante de caça, em termos de decoração é lindo por dentro, o dono tem gosto estético no restaurante, então é mais do que um restaurante onde comes uns belos rojões, fazão, todo tipo de carnes associadas à caça, é a especialidade deles. E é um sítio onde tu entras na aldeia e não diz nada por fora.
Muito bem. É uma casa de família e está tudo a acontecer lá dentro. Lá dentro. Então, ficámos aqui com as recomendações, tenho a certeza que valerá a pena. Sim. O amor pela cor nasceu comigo, é uma frase tua. Quem espreita o teu trabalho sabe que há sempre muita cor envolvida. As cores têm mais significado do que aqueles que nós normalmente lhe atribuímos? Eu acho que as cores têm, mais do que significado, têm uma influência no nosso sistema eletromagnético. Não sei bem, assim, não sou uma conhecedora profunda para estar aqui a dar uma explicação científica, mas sei que a cor tem ondas, não é? E então o sentimento que tu tens quando estás perante uma cor e ela te diz algo positivo ou menos positivo, não é? Acaba por ter a ver com isso, mas também com a forma como a cor interfere no teu interior. Então, se por exemplo uma pessoa me diz, olha, eu odeio vermelho, a nível da psicologia relacionada com a cor, eu sei que é uma pessoa que tem uma questão com a raiva. Okay. Então o vermelho torna essa expressão que é difícil para ela quase presente, porque é uma cor intensa em termos de emoções fortes, não é? E então eu sei que essa pessoa, assim, não julgando Sim. de todo, mas é uma coisa que eu aprendi a observar, não é? Assim como, por exemplo, se formos para os azuis, que a maior parte, eu diria que 90% da população tem como favorita a cor azul. Ok. Também há pessoas que literalmente não gostam de azul, não é? Porque o azul é uma cor que nos faz, dependendo do azul, mas que nos faz mergulhar muito no nosso interior, não é? Nós paramos, embora o mar não seja azul, mas a expressão que nós temos dele é azul, o que é a que leitura que nós fazemos. Sim, o que é que nós fazemos em frente ao mar? Nós paramos e imediatamente entramos para dentro. Ficamos ali silenciosos, a observar, mergulhados no nosso interior, não é? Portanto, as cores, de certa forma, provocam-nos isso. E poderíamos falar de todo um range de cores que há muita informação a nível da psicologia da cor, mas eu acho que é muito mais do que isso. Vou no fim tirar dúvidas pessoais. Okay. Sendo que as minhas cores favoritas são vermelho e cor-de-rosa. Ok. Se as cores que o artista pinta são as cores da sua aura, qual é a tua cor? Tens uma só? Não, eu já fiz leitura da aura. Nunca tirei fotografia de Kirlian, que é a fotografia que... mas tenho o azul, tenho o lilás e o laranja. Portanto, o laranja eles associam sempre à criatividade, o azul a essa profundidade que eu tenho mais espiritual e o violeta também. Mas isso muda. E se o Porto fosse uma cor, qual é que seria? Eu acho que sem dúvida nenhuma azul. Porque eu acho que o Porto tem uma certa nostalgia associada, não é? Acho muito diferente o Porto de Lisboa, por exemplo. Lisboa para mim é muito mais cor-de-rosa e o Porto para mim é mais azul. Acho que tem uma nostalgia sentimental, não digo minha, sentimental, mas tem uma nostalgia de um certo peso sentimental associado à saudade, que é um sentimento tão português, não é? E tão do Porto, não é? Então, talvez azul. E numa palavra, o Porto é? Lindo. Lindíssimo. Acho que não conheço nenhuma cidade tão bonita como o Porto. Obrigada, Graça. Obrigada por esta conversa. De nada, foi um prazer. Por aceitares o nosso convite e vamos falar agora sobre cores. Ok. Obrigada. Foi um prazer.